Olá, virginianos queridos! Como estão nesse início de 2021? Bem, para a maioria dos profanos, estão já quase na metade, né? Mas o ano astrológico deu início agora no dia 20 de março, mais precisamente no dia 20 de março de 2021 foi que se iniciou o verdadeiro ano de 2021, ano astrológico. Então nós vamos ver as energias aqui para o ano de vocês com o Gateway to the Divine Tarot, fazendo o papel de ver aquilo que está oculto, as energias do ano mesmo com o Rider-Waite e o que está por trás, o que está oculto com o Gateway to the Divine Tarot, e o desenrolar das energias com o Lenormand, Reverie Lenormand, certo? Então peço que você se concentre e desde já agradeça o seu mentor, o seu guia, o seu Deus, seja ele qual for, o seu mestre, que lhe orienta, e qualquer figura que possa guiar você para interpretar das melhores maneiras, da melhor forma, essas informações, tá certo? Todas essas palavras que serão dirigidas a vocês. Então vamos aqui fazer o corte, todos os decks estão devidamente embaralhados. E vamos aqui para as energias do ano. As energias do ano. Bloqueios ou obstáculos, ou aquilo que deu origem à situação atual. E as tendências futuras. Tô vendo uma mensagem aqui, economia de energia. Deixa eu ligar aqui a nossa fonte de alimentação. Pra não ter problema com bateria durante a gravação. Só um instante. Me perdoem por não ter observado isso antes. Ótimo, bem melhor. Agora eu consigo ver bem melhor. Então vamos aqui. O que temos? Obstáculos ou questões do passado, a morte, ou seja, um momento de transformações. Eu sei que às vezes é difícil desapegar de hábitos, de pessoas, de coisas, de situação. Então, assim, é um momento de transmutação, é um momento em que algo precisa morrer para algo novo renascer. Então, às vezes fica, como ela tá uma questão de obstáculo ou questão do passado, então existe algo que você precisava ter deixado para trás e talvez você não tenha conseguido deixar ainda. Deixar para lá, certo? Tá certo que essa situação desse ano tá complicada para todo mundo, né? É uma situação crítica. Mas o velho hábito que chamam do antigo normal, né? Precisa ser deixado de lado para a gente conseguir se adaptar às questões do atual momento, né? Essa nova fase. E assim, a situação presente é a carta do carro, que mostra um momento em que as coisas vão começar a tomar um outro rumo e você vai ter que acompanhar, porque normalmente essa carta ela mostra um cavalo puxando uma direção e outro para outra. Mas aquele negócio, né? Quando uma força puxa para um lado, outra para o outro, você acaba indo para nenhuma das duas, você vai acaba indo para o meio, né? Para o resultante. Então eu vejo aqui você conseguindo equilibrar com isso. Na verdade, eu acho que muitos virginianos devem estar aliviados com a pandemia, no sentido de colocar na cabeça das pessoas a verdadeira importância da higiene, da organização, da distância social, do espaço que cada um às vezes acha que merece, que a gente precisa ter, e o brasileiro, felizmente ou infelizmente, é meio entrão, assim, né? Então, a gente pode dizer assim, felizmente ele é acolhedor, hospitaleiro, ele é tudo de bom no sentido de ser aberto, de acolher quem precisa, de ser um ombro amigo, de ser simpático, alegre, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o ponto ruim é porque, às vezes, a gente vê muito aqui no Brasil uma relação de amigos muito próximos que acabam sendo um pouco, essa é a palavra, né? Muito entrões. Então, a partir do momento que você quer um limite e a pessoa já tá tão folgada, assim, presente na sua vida, que você acaba não conseguindo frear, né? O quanto o outro que deveria estar ali para lhe ajudar está entrando ou se metendo na sua vida, né? Então, um pouco de distanciamento, nem todas as pessoas conseguem
aceitar bem. Então, a carta do carro, ela vem como um direcionamento para isso. A carta da morte mostra isso, né? Pessoas, hábitos, situações que devem ser abandonadas para que o novo renasça, para uma nova direção. Então, o infelizmente é essa parte, né? De às vezes as coisas acabarem indo para um lado que é o que a gente não gosta. Então, a pandemia meio que vem para equilibrar. Então, para os virginianos, alguns podem acabar entrando em neuroses, né? Por conta de um desespero, assim, de limpeza, essas coisas. E outros podem ter, é, é, trazendo, estar trazendo consciência para as pessoas à volta. Então, aqui, as duas esfinges, de cores opostas, pode mostrar isso. Como você pode, nas suas qualidades, digamos assim, de querer melhorar o outro, ser uma orientação e não apenas uma perturbação, né? Porque a forma do virginiano melhorar o outro é apontando onde pode ser melhorado. E muitas pessoas entendem isso apenas como críticas e nem todos aceitam críticas, veem críticas como construtivas. Então, o que às vezes o virginiano aponta para dar um toque, para melhorar, para o bem do outro, o outro não leva muito bem, né? O outro às vezes vê como um risco, como implicância, como, porque o outro quer ser bom demais, quer ser melhor do que o outro, essas coisas, certo? E a tendência aqui, ó, o rei de copas invertido. Então, assim, o rei de copas, ele é uma carta de cura, é a carta de cura do tarô, né? Então, assim, você tomando as precauções que você tem que tomar, você tem que se tranquilizar de que você está fazendo a sua parte e devido a isso você está protegido, ponto. Mas como ele vem invertido aqui, mostra essa questão de problemas com neuroses, de você acabar se perturbando, né, por conta dessa situação, desse medo de ser contaminado, ou de perder alguém próximo ou de passar algo para alguém, e isso trazer algumas questões emocionais que podem refletir no seu corpo, certo? Então você tem a direção aí, né? Essa carruagem, na verdade, ela parece estar parada, né, esperando o momento certo de agir, de avançar. Mas para que isso consiga tomar o rumo correto, você tem que estar disposto a aceitar essa transformação. Tá certo? Ó, a morte vem e o sol nasce lá atrás. E aqui você já caminhou, você já está no rumo dessa transformação. Basta aceitar e curar essas emoções para que o rumo certo venha, né? Então vamos aqui, o que está por trás dessa situação? Quais são as questões, digamos assim, ocultas nessa situação que a gente precisa trazer à tona e nem sempre a gente está disposto a aceitar ou acreditar ou entender ou é a verdade que a gente não quer ver, né? Página de copas, 2 de ouros invertido e a temperança invertida. Então, assim, vamos lá. Página de copas mostra você mais uma questão emocional vindo, né? Essa situação toda ela vem para aprender, fazer você aprender a olhar para suas emoções e são os primeiros vislumbres, são os primeiros contatos da maturidade emocional surgindo. Por quê? Porque é um momento de crise que a gente se desespera, que a gente vê como a gente às vezes achou que a gente era equilibrado, que a gente era maduro, seguro, e a gente vê que não é. Que às vezes a gente se sente como uma criança, como um adolescente, se sente só, se sente falta de proteção, se sente negligenciado de alguma forma, se sente. A palavra não é bem a questão imaturidade, porque a imaturidade é emocional, é não conseguir lidar com as próprias emoções, certo? Então, é uma fase de crescimento emocional, você aprendendo a lidar. E isso é corroborado com a questão do 2 de copas invertido, porque a 2 de copas é uma carta de relacionamento. Então, provavelmente você vendo que você não está podendo se relacionar com quem você gostaria, né? Então, você, nessa impossibilidade, você pode estar pensando exatamente que você estaria sendo negligente, que você estaria dando oportunidade para enfermidade, para doença, para essas coisas, além de que outra pessoa agora talvez pudesse vir perturbar essa sua paz. E aqui
Na verdade, a pessoa poderia ser uma solução que iria resolver o campo emocional, mas iria prejudicar outro campo. Né? No caso aqui, ó, a temperança invertida, a temperança é uma carta da paciência, né? Da cura. Então, ela está invertida. Então, a tendência é você achar, você não encontrar. Existe a tendência de você ficar desconfiando de a pessoa que você quiser se relacionar, de que ela esteja, que ela vai realmente te trazer complicações, problemas na ordem de saúde, certo? Então, assim, você precisa encontrar alguém que você confia de verdade para você conseguir ter essa entrega. Então, pode ser uma pessoa surgindo, uma pessoa mais jovem do que você surgindo, ou mesmo você mesmo. Porque se você for jovem, essa carta pode ser você, representada aqui. E se você tiver uma idade acima de 20, 30 anos, então essa pode ser uma pessoa que aparece para você, certo? Tanto uma pessoa que, como tá na energia do passado, uma pessoa que ressurge no seu caminho, que ressurge para você com essa proposta aqui. E você um pouco impaciente, aí você sabe o que faz a sua vida, certo? Meio assim, imparcial, sem saber para onde vai, que rumo tomar, e nisso a carruagem aqui acaba ficando parada, estagnada, né? Mas você está prestes a se movimentar, a tomar os rumos da sua própria vida, a orientar para onde você realmente quer. Porque se você quer um relacionamento de verdade, então você tem que curar essas emoções, tem que nutrir essas emoções e essa confiança para conseguir virar essa carta, virar esse jogo, certo? Para conseguir aquilo que você almeja. Então, cultivar a confiança aqui para poder agarrar esse relacionamento, certo? Então, vamos ver o desenrolar dessa energia durante o ano. Não sei porque que eu virei essa carta. Essa carta aqui vai ser uma carta extra para vocês, tá? Claro, tinha que ser o quê? O jardim, né? O que tá por trás, o que tá oculto, aquilo que tá lá no fundo do deck, recebendo peso de tudo. Ou seja, o que está pesando aqui pra você é a falta do convívio social mesmo. Talvez você, os virginianos são um pouco reservados, mas acho que tá, é só às vezes, né? Porque tá pesando, a questão social aqui tá pesando. Você sentindo falta, né? Talvez se sentindo um pouco preso. Então, vamos ver a energia do ano. Sim, abriu com a carta da árvore invertida, né? Então você tinha muitos planos, muitos projetos, muitas coisas a nutrir, muitos objetivos, muitas metas e tava tudo aqui de cabeça para baixo, né? Como se tivesse vindo realmente um vendaval novamente para fazer cair por terra tudo aquilo que você já tinha planejado, ou seja, um caos na vida do virginiano. Mas note que a árvore, todas em locais aqui na minha cidade não tem muitas estações bem definidas. Eu costumo brincar dizendo que aqui só tem verão e inferno, porque aqui é só 300 dias de sol e 60 dias de chuva, quase que continuamente. Então, muito desse período, que é o verão brabo, que tá muito quente, que é o que chove, que as pessoas acabam chamando de inverno, mas na verdade é o verão. Então, às vezes, é um vendaval que vem para deixar tudo de pernas pro ar. Mas a árvore, se ela tem raízes profundas, ela vai voltar a florir, ela vai voltar a frutificar, certo? Então, a orientação que tem aqui é se você fez tudo direitinho, se você plantou no momento certo, regou, se você cuidou, cultivou, você vai voltar a ter esses frutos. Pode não ser agora, mas daqui a pouco você vai voltar a ter, confirmando a carta da foice, né? Ou seja, a colheita está por vir. Então continue plantando. Não é porque veio esse vendaval, esse furacão que virou tudo de cabeça para baixo, que você não está plantando. Então continue com as suas metas, continue traçando planos e tudo, continue plantando e cultivando que daqui para frente vai haver colheita. E acredito que a partir do mês de maio para junho. Carta da casa invertida. Então você provavelmente vai dar umas escapadas lá pra junho, por aí, vai dar umas escapadas, vai sair de casa, talvez por isso que você fique tão preocupado aqui com essa situação, mas olha, volto a dizer, cuidado para que as preocupações excessivas não sejam tão grandes a ponto de vir a causar uma fragilidade emocional, de imunidade, essas coisas, tá certo? Então, a casa também de cabeça para baixo mostra assim, as oportunidades que está passando para você talvez sejam de relacionamentos que você não queira trazer para dentro da sua casa, né? Tipo, cultivar uma estabilidade, uma família, essas coisas, porque a carta da casa é uma carta familiar. Se ela está invertida aqui, mostra, né, provavelmente
são projetos que você tem para além do seu lar, né? Coisas externas, situações externas, fora, né? Que você não está planejando exatamente para o círculo familiar, mas o que é externo a ele. E aí, você, talvez fora de casa, é que você vai buscar a sua paz, né? Então, você tem que tentar fazer o seu lar um lugar acolhedor. Se você não conseguir, você vai ficar angustiado e você vai tentar procurar essa paz lá fora. E eu acho que você vai conseguir. Então, a partir do momento que as coisas forem voltando ao normal, que o governo for liberando as pessoas para circulação, você provavelmente, em meio à natureza, vai encontrar essa paz. E aqui vem o equilíbrio das emoções e uma carta de merecimento. Então, a paz aqui, a harmonia, o encontro com a espiritualidade, ele vem para você e vai trazer o controle das suas emoções. Então, o decorrer do ano, março, abril, maio, junho, julho. Lá para julho, junho e julho, é uma época em que você vai estar entrando nos eixos, digamos assim, em termos emocionais, espirituais e de tranquilidade. Carta da carta, ou seja, vem aí novos contratos, novas comunicações, provavelmente pode ser conversas por escrito com outras pessoas, comunicações escritas, né, mensagens, novos contatos, novos contratos, também fala disso essa carta. E pode falar também você recebendo mensagem, notícias de fora, alguma notícia que você estava esperando. Alguns pode ser até questões judiciais, mas aqui não exatamente isso, mas alguma atualização, né, de questões judiciais pode vir também, lá para agosto. Que mais? Essa carta também traz, além da comunicação, nesse instante me veio uma intuição e agora fugiu, mas daqui a pouco eu volto. Sim, uma oportunidade para você começar, por exemplo, a escrever algo, escrever um blog, escrever um livro, escrever nas suas redes sociais, dar a sua opinião, escrever um artigo, certo? Então, essa carta é também uma carta de comunicação escrita, de várias formas, você se comunicando com o público, ou mesmo fazendo um diário, anotações para si próprio. Eu já dei teve algum outro signo que eu dei essa dica também, de você, se você tá angustiado com alguma questão emocional forte, você pode fazer no canal no YouTube e ficar gravando vídeos para você mesmo, como se fosse um diário, um desabafo, uma autoterapia, você conversando consigo mesmo, certo? Você escrevendo para si mesmo. Se você fosse pedir um conselho para si próprio e você fosse outra pessoa, qual conselho você daria para si mesmo? Então aqui fica uma dica. E fechando o ano, a gente traz a carta dos ratos invertidos. Então, maravilha, ou seja, mostra situações de desgaste indo embora, situações de falta de agilidade sendo resolvidas, questões de roubo de energia também sendo resgatado, porque a carta dos ratos fala um pouco disso, né? Então, mostre a prosperidade voltando para os seus caminhos, certo? Tudo aquilo que estava atrasando você voltando para os eixos, daqui para o final do ano, certo? Então, vamos ver aqui um conselho dos deuses hindus. Vou tirar aqui 2 cartinhas de conselho para esse ano. Temos aqui o Om. Maravilha, tem conselho melhor do que esse? Tipo, o Om, pra quem não sabe, ele é como se fosse a abreviatura de Aum. Sabe quando a gente vai meditar? Quem não tem esse hábito já deve conhecer, né? Que quando a gente vai meditar, a gente pronuncia o Om. Só que o Om é como se fosse um ditongo, que o correto não, o princípio seria Aum, né? Então, o A pode ser relacionado também com a representação da Trindade, né? Brahma, Vishnu, Shiva, que Brahma é a criação, o princípio de tudo, é o lançamento, é a criação, é o desabrochar de algo, né? É o início, é o iniciar de algo.
O U é a conservação e o M seria a finalização, né? Então, o A1, ele está contido aí todo o universo que se inicia, se conserva e se destrói para se reinventar. Tá aqui o bloqueio de vocês, tá aqui a solução, certo? Não se pode criar algo novo, uma situação nova, se você não largar a situação velha, certo? Então, se a nossa nova realidade é essa, de ter que sempre se precaver de tudo, então é assim que tem que ser mesmo. Então, aqui tem a representação do universo físico, aqui essa meia-lua é como se fosse a separação, o véu, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, representado por esse losango aqui em cima, certo? Então, o Om, que Om seria a ressignificação do A1, ele é o som primordial do universo. É aquele que quando a gente consegue aquietar totalmente a nossa mente, a gente consegue entrar em sintonia com esse som primordial. Então, você pode simplesmente mentalizar esse mantra Om, tanto pronunciando quanto mentalizando, certo? Então, uma dica aqui é para você meditar, tentar acalmar sua mente, tentar encontrar a paz e a alegria dentro de si, porque a felicidade não tá fora, não tá no outro, não tá num destino, não é um lugar onde você quer chegar, a felicidade é o caminho, né? Então, aqui, o deus hindu é o Makadeva. Makadeva é o amor, né? Então, assim, procurar praticar esse amor. De que forma você pode doar esse amor ao próximo? Aqueles que vivem com você, né? Que essa casa de cabeça para baixo pode estar mostrando assim, né? Você querendo sair de perto daquelas pessoas que estão à sua volta, que você está sendo obrigado a conviver, e você busca fora encontrar essa paz, né? Uma meditação olhando para a lua, ao pôr do sol, ao início do dia, e fazendo os registros de como você está se sentindo com isso. Então, o amor aqui, primeiramente, tem que vir, né, para você, porque aqui, ó, ele tá apontando como se fosse assim pro passado, para trás. Então, é como se fosse assim para fora, né, que eu vejo aqui. Então, tem muitas pessoas aqui, ó, e ele busca, tá vendo? É como se fosse assim uma flecha com 4 pontas. E esse amor é como se fosse assim pronto para doar para todos, né? Mas primeiramente você tem que encontrar o amor próprio, o amor em si, para depois poder doar ao outro. Você não pode dar ao outro e ficar sem, você tem que se preencher. E depois que você transborda, é que você pode compartilhar com o outro, certo? Então, fica a dica de... Eu vou tirar outra cartinha aqui, amarela. Olha só a mensagem. Saia do negativo, viva com luz e tudo se transformará. Receba força e proteção, vibre positivamente. Cure sua vida com a energia de amor. Então, assim, o amor é a chave, é a cura. É aquilo que você precisa para se guiar para o retorno ao centro, tá certo? Então, assim, a lição do Om aqui, né, quando tudo o mais passar, só esse som aqui pode, quando você conseguir abstrair todos os sentimentos, as sensações desse mundo e você se reconectar consigo próprio, você vai atingir esse estágio aqui, tá certo? Então, gente, fica aqui essa mensagem, certo? Fica a dica para você. E eu espero que essas palavras possam ajudá-los, orientá-los a seguir de uma forma mais feliz, leve e próspera nesse ano que se inicia, tá certo? Um beijo bem grande no coração, paz profunda a todos, hoje e sempre.